Olá pessoal, essa semana nós vamos estudar a raiz quadrada exata de um número inteiro. Eu preparei o seguinte material. Eu busquei o livro didático, tá? Esse é o livro didático que acompanha, na verdade, o livro de exercícios que vocês têm, é da mesma coleção. E aqui a gente então inicia a ideia da raiz quadrada exata de um número inteiro. Então aqui apareceu uma seguinte situação, problema para ser resolvida e analisada, tá? Então aqui a gente vai ter a seguinte situação, e diz assim: Neuza vai aproveitar dois muros perpendiculares de sua chácara para construir um galinheiro retangular, usando uma tela de 6 metros de comprimento. Primeira situação, tá? Nós, quando a gente trabalha com a ideia de uma área retangular, não quer dizer que ela não possa ser um quadrado, tá? Porque o quadrado, ele também é considerado um retângulo, porém, o nome quadrado é um nome especial que a gente dá para um retângulo que tem 4 lados iguais, né? Então, o quadrado eu também posso chamar de retângulo, não se esqueçam disso, tá? Então, ela tem 6 metros de tela. O comprimento é 6 metros e ela precisa organizar isso e encontrar a maior área para fazer esse galinheiro, né? E então ela fez alguns projetos aqui, certo? E então nesses projetos aparece o primeiro projeto. Isso aqui é uma vista então de cima, né? É uma visão aérea, digamos assim, onde ela pegou até os 6 metros de tela e fez 1 metro de largura e 5 metros de comprimento. Então aqui, né, claro, usando uma parede que ela tinha aqui no canto provavelmente no canto do terreno, ela usou essa parede, ela aproveitou a parede, ela usou a tela só para fechar. Então aqui teve 1 metro por 5 metros. A área é o espaço que as galinhas têm para se movimentar, para ficar ali dentro circulando, presas, né? Então, essa área, que é esse espaço que as galinhas vão ter para caminhar, ela é feita através da multiplicação entre o comprimento e a largura. Então, é 1 metro vezes 5 metros. Ou podemos inverter aqui que o resultado não se altera. Então, 1 vezes 5, a gente diz então que é 5 metros quadrados. É o espaço que as galinhas vão ter no galinheiro, é a área, certo? Em seguida, ela também organizou de uma outra maneira. Ela pegou, fez uma largura de 2 metros e um comprimento de 4 metros. E agora vocês percebam que a área nessa disposição da tela já ficou maior, porque a área é 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 vai dar 8 metros quadrados. Por que metro quadrado aqui, né? Porque é m vezes m. Então, m vezes m é a mesma coisa que m ao quadrado, né? É que nem 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Eu não posso dizer que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Mesma coisa com a letrinha. É por isso que a gente, então, bota m ao quadrado. E sempre a unidade de medida de área, tá? Sempre não, uma das unidades de medida de área é o metro quadrado, certo? Talvez a mais utilizada, a unidade de medida mais utilizada na construção civil, por exemplo. No outro exemplo, né, olha, a mesma parede, só que agora ela usou a tela, os 6 metros de tela. Perceba que ela sempre manteve o mesmo comprimento de tela. Então ela fez 3 por 3, certo? Ó, 3 metros assim, certo? Ó. 3 metros de largura e 3 metros de comprimento. Então a área, ela vai ter, então, 3 vezes 3, vai ter 9 metros quadrados. Vocês perceberam que a área ela vai aumentando à medida que a gente vai mudando
a posição da colocação da tela. E a última possibilidade é usar 2 metros de comprimento e 4 metros de largura, que vai dar 8 metros quadrados também, certo? Então, pessoal, a gente pode perceber aqui que a maior área, tá, é aquela que utiliza o formato de um quadrado, porque tu pode perceber que nessa situação aqui é onde a gente encontrou a maior área comparando com as demais, certo? Então, isso até é uma ideia muito interessante para a construção civil, porque se tu tem, tu pretende construir lá tantos metros de parede, né? Fechar a casa em volta, toda a volta, com tijolo, né? Com parede, e tu tem lá com tijolo para fazer tantos metros de parede. Se tu conseguir fazer essa área dessa casa no formato de um quadrado, tu vai ganhar uma área maior do que se tu usar essa mesma quantidade de tijolos, esse mesmo comprimento de paredes, colocando em outro formato. Então, quanto mais próximo do quadrado, vai ser maior a tua área, certo? Então, aqui, uma ilustraçãozinha do galinheiro, né? E ali, então, a gente chegou àquela ideia ali do quadrado de 3 metros quadrados, né? A gente diz assim, né? Um quadrado de 3 por 3. Então, aqui a pergunta: qual desses projetos prevê o galinheiro com maior área? Neuza percebeu que o projeto de galinheiro com maior área é o que tem formato quadrado, com área de 9 metros quadrados, e de lado de medida 3 metros. Logo, a gente pode dizer que o 9, né, que o 9 metros quadrados da área é igual a 3 vezes 3, e eu posso também dizer que é igual a 3 ao quadrado, certo? Ao descobrir que o número 3 ao quadrado é igual a 9, encontramos a raiz quadrada de 9. A operação realizada foi a radiciação. Dizemos que extraímos a raiz quadrada de 9. Então, pessoal, vocês perceberam que raiz quadrada, como o nome já diz, está relacionado a um quadrado, a figura, o formato do quadrado, certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque isso faz lembrar o galinheiro com dimensões de 3 por 3, certo? Que era um quadrado, certo? Então, isso a gente tem que estar atento, tá? Outra coisa, nossas operações, então. Nós temos ao todo, né? Agora chegamos à 6ª operação. A gente diz que são as operações fundamentais, que é a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, certo? Então, nós temos que lembrar que esta operação que nós estamos estudando se chama radiciação, certo? Então, utilizamos como símbolo para a radiciação esse símbolo aqui, né? Que na verdade ele tem um formato, se tu for observar, ele se parece muito com um R, e o R é aquele Rzinho que a gente faz, né? E vem da palavra radix. Radix é a mesma coisa que raiz, tanto é que raiz também começa com a letra R. Então, o símbolo aqui lembra muito a letra R, tá? Da palavrinha, da palavra raiz. E aqui mostra então a raiz quadrada com o índice da raiz, que é o 2, aparecendo aqui nesse caso. Só que nós não usamos o 2, mas nós devemos saber que ele existe, ele está aqui, né? O 2 está aqui, só que ele não é escrito, tá? Mas nós não podemos deixar de lembrar que ele está ali, tanto é que ela é uma raiz quadrada e que o quadrado está relacionado ao expoente 2, sabe? É essa relação que eu tenho que fazer. Então aqui mostra a raiz quadrada do 9, claro, com o 2,
para a gente conhecer o nome desse número, né? E aqui nessa raiz quadrada estão os elementos da raiz. Então, o 2, né, é o índice, né, que na raiz quadrada ele não vai aparecer, ele vai ficar invisível. O símbolo da raiz é o chamado radical. O 9 é o radicando. E o 3 a gente chama de raiz, certo? Que é o resultado. A gente lê, então, que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Embora mais 3 ao quadrado é 9, o que justifica o resultado da raiz quadrada de 9, e menos 3 ao quadrado também é 9, consideramos a raiz quadrada de 9 única e não negativa, ou seja, apenas o número mais 3 é a resposta da raiz de 9, certo? Então, assim, a raiz quadrada de 9 é igual a mais 3. Nós não podemos colocar como resposta da raiz quadrada do 9 o menos 3, por mais que menos 3 ao quadrado também fique 9, nós não podemos utilizar, certo? Então, a raiz quadrada de um número inteiro A é um número não negativo. Então, a raiz quadrada de um número sempre vai ser positiva, não negativo B, que elevado ao quadrado resulta em A. O A é o radicando. O B é o resultado. Se eu pego o B e elevo ao quadrado, obrigatoriamente, numa raiz quadrada exata, eu tenho que encontrar o A, que é o radicando, certo? E esse B, aqui, a resposta, ela obrigatoriamente, ela sempre precisa ser maior ou igual a zero, ok? Esta é uma ideia do conceito de uma raiz quadrada, certo? Desde um exemplo prático lá no início. Na próxima videoaula a gente vai fazer um exemplo para a gente resolver, para a gente comparar resultados e situações, certo, pessoal? Então, vamos esperar e logo a gente vai continuar com a segunda parte. Valeu!